Depressão. É sobre isso que nós vamos falar. Olá, amigos da natação, tudo bem? Estamos aqui para fazer mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos falar com o nosso amigo Johnny. Nós vamos falar hoje sobre uma coisa que está no cotidiano, muito presente, ainda mais depois da pandemia, e é algo que as pessoas têm medo de falar, que é a depressão. É sobre isso que nós vamos falar. Então, Johnny, primeira coisa, eu acho que eu preciso te apresentar para o pessoal. Fala o seu nome e a sua idade para a pessoa que está olhando a gente aí no nosso canal. Então, meu nome é Johnny, eu tenho 45 anos. Legal, Johnny. E você sempre praticou atividade física ou você começou a fazer recentemente? Conta um pouco da sua história com o esporte. Não, sempre pratiquei atividade física desde criança, né? Comecei ali no futebol ali pequenininho, né? A vida toda jogando futebol, né? Pedalo um pouco também. Há uns 15, 17 anos comecei na natação também, já bati umas bolinhas de tênis também. Então, pô, já fez de tudo um pouco, então. Um pouquinho de esporte eu gosto. Foi atleta profissional também? Não, profissional não. Não, mas já jogou um pouquinho de tudo, então já brincou? Já. E você também procurou a gente aí um tempo atrás, não foi agora, você lembra o ano mais ou menos que você veio procurar natação a primeira vez? Foi mais ou menos em 2003, mais ou menos 2004, se eu não me engano. Tá, e você procurou a gente a natação, resolveu fazer essa atividade por quê? Por causa de uma indicação médica, né? Eu tinha uma hernia de disco, tenho até hoje, né? Certo. Então, depois de várias sessões de fisioterapia, anti-inflamatório, não resolvia o problema, o médico me indicou a natação e me ajudou bastante, tem me ajudado até hoje. Na questão da hernia, melhorou as dores? Sim, melhora, mas durante o tempo que eu estou praticando a natação, né? Então eu preciso praticar natação. Se você para de praticar, volta a doer, então. Parando de praticar natação, volta a dor nas costas. Legal, Johnny. E aí, você já sabia nadar ou você aprendeu aqui mesmo? Eu sabia aquele nado de poço, né? A gente aprende lá na roça, no poço lá, então, com o pescoço para fora. Mas ele deu uma aperfeiçoada. Se virava um pouquinho. Sim, já não morria afogado, né? Então já dá para me virar. Legal. Mas eu vim aperfeiçoando aqui na esporte. Mas hoje, né, Johnny, a gente vai falar um pouco aí sobre a depressão, né? E é um tema assim, até eu falei na entrada, é um tema que hoje está se falando muito sobre isso, a gente vê muitas pessoas com a pandemia, eu acho que ficou mais evidente esse problema, né? E você já enfrenta essa depressão já tem um tempo, né? E me parece que você ficou um tempo afastado e resolveu retornar, foi por conta da depressão mesmo que você quis retornar para a natação? Então, dessa vez agora eu voltei exclusivamente pela depressão, né? Não foi tanto pela hernia, então? Não voltei por causa da depressão, né? Estava algum tempo parado por causa dessa pandemia aí, né? Sem fazer quase nenhuma atividade física, né? E há uns 3 meses, mais ou menos, a depressão ela voltou um pouco mais forte, né? Então, tive que procurar alguma coisa diferente para fazer, né? Uma atividade física também, né? Aí eu acabei voltando para a natação. E como que você percebeu, Johnny, que você estava com essa doença? Porque é algo diferente, eu acho que você, não sei, acho que não foi da noite para o dia, de repente, que sintomas que você sentiu, como que você entendeu que você estava sentindo uma doença e você de repente precisava voltar para a natação ou procurar algum tipo de ajuda mais especializada? Como que foi esse começo aí para você? Então, a depressão é uma doença bastante complexa, né? Ela geralmente não aparece assim do nada, né? Exatamente. Geralmente são coisas que vai acumulando durante uma vida toda, às vezes, né? Então, no meu caso, os psiquiatras e psicólogos, eles entendem que eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, né? Desde criança, muito ansiosa. E além da ansiedade, você vai guardando uma coisa aqui, outra ali durante a vida, né? E chegou uma época que aconteceu um fato meio marcante no meu trabalho e talvez isso tenha sido desencadeador, o estupim para desencadear essa depressão que eu convivo com ela há 7 anos, mais ou menos. E nesses 7 anos eu acredito que deva ter picos e não sei, deve variar bastante. Sim, sem dúvida. Praticamente todo ano eu passo os 3, 4 meses assim, bem difíceis. E sempre na mesma época? Não, isso varia? Não, aí varia muito, né? Não dá para saber quando você tá bem, quando você tá mal, né? Então, o que acontece mais frequentemente é assim, quando acontece você fica um pouco mal, aí você demora um tempo para estabilizar de novo, né? Geralmente uns 3, 4 meses para voltar a ficar bem de novo. Pessoal, você que está vendo essa entrevista com o Johnny, nosso aluno aqui da Sport Fita, uma coisa super importante, se inscreve no canal, curta nosso vídeo, compartilhe, de repente tem uma pessoa que está passando por uma situação dessa, manda esse vídeo para ele. É muito importante para nós aqui que estamos gravando, promovendo um conteúdo para vocês.
beleza? Quando você recebeu esse diagnóstico da depressão, como que foi para você? Porque você deve ter procurado um médico e aí ele falou, não, você está com depressão. Como que foi receber esse diagnóstico? Eu nem lembro direito, que já faz bastante tempo, né? Mas assim, não foi muita surpresa, porque... Você já desconfiava? Já desconfiava, né? Os sintomas que eu vinha sentindo, né? Muito desânimo, muita fraqueza muscular, né? Então, mais ou menos, já tinha alguma ideia que era isso, eu já tinha dado alguma pesquisada, né? Também não dá aquele diagnóstico de uma vez pra gente. Os médicos também ficam um pouco confusos, que essa doença, até os médicos ficam um pouco perdidos com ela, né? No começo ele já não consegue chegar, você chega lá, é depressão. Não é assim. Não é assim, não. Aí você passa no psiquiatra normalmente, né? Ele indica alguns antidepressivos, aí indica para você passar com a psicóloga, né? E normalmente é a psicóloga que vai descobrindo aquilo ali, o que está acontecendo, que no final te dá um diagnóstico que é a depressão. Entendi. Não é nada impactante, porque assim, é bem aos poucos, porque eles já está vindo tratando, você já está passando psicólogo. Sim, Então não é na primeira vez, não é um impacto igual, ó, você está com câncer aqui. Não, é diferente, é isso. Porque também eles não conseguem descobrir que você está com depressão a princípio, né? Entendi. Porque você faz tudo que é tipo de exame e não acusa nada, né? Uhum. Então é com conversa, vamos buscando o passado da gente, né? Aí depois de um tempo a gente consegue chegar a essa conclusão. Você falou uma coisa para mim interessante, que você sentia fraqueza muscular. O que mais que você sentia? Porque isso que você está me falando, porque até então para mim a depressão era algo muito da nossa cabeça, mas você já está falando de sintomas físicos que você sente, né? Que sintomas são esses? Sim, então, eu acho que a depressão ela varia muito de pessoa para pessoa, os sintomas, né? No meu caso, eu sinto muito desânimo e muita fraqueza muscular. Eu acredito que eu chego a perder aí de 50% a mais da minha capacidade física. Então, realmente, ela me deixa muito desgastado mesmo, né? Você sente que você vai levantar um peso, não vem a força? Isso, no mínimo metade da minha capacidade física eu perco. Isso para qualquer coisa, para atividade física, para natação, para futebol, eu consigo fazer no máximo a metade que eu faço quando eu estou bem. Nossa, ou seja, naqueles 3 meses que você está ruim, se você vai jogar um futebol, você percebe que não rende o que você renderia se você estivesse bem, sem a depressão tão forte em você. Não rende o que renderia, rende na verdade menos da metade do que quando eu estou bem, né? Já cheguei a vir aqui, por exemplo, para natação e nadar 5 minutos e ir para casa totalmente exausto. Nossa! Depende do dia que você está, você fica totalmente exausto. 5 minutos de natação você já fica exausto. Entendi. Normalmente eu nado 35, 40 minutos tranquilo, né? Uhum. E já cheguei a vir, fazer 5 minutos e voltar para casa totalmente exausto. Caramba, que coisa, hein? Além da fraqueza muscular, o desânimo também é muito grande. E sono, assim, apetite, muda? Não? Não, no meu caso não. Mas provavelmente algumas pessoas sim. Varia muito de pessoas para pessoas, né? Eu acho até que o mais comum é as pessoas sentirem tristeza, o que eu ouço falar mais de tristeza. No meu caso, eu não sinto tristeza. É só mesmo o desânimo, muito intenso, né? E a fraqueza muscular também. O desânimo que você fala é assim, hoje eu preciso sair para trabalhar. Tô desanimado para sair, não tem vontade, seria mais ou menos isso. O desânimo é para qualquer coisa, inclusive para as coisas que a gente mais gosta, por exemplo, jogar futebol é o que eu mais gosto, né? Também. Eu não tenho ânimo para jogar futebol. Eu acabo indo, porque eu sei que se eu não for, acaba sendo pior para mim, né? Atividade física é uma das coisas que ajuda muito. Então eu faço aquela força e acabo indo para o futebol. Mas assim, não que eu tenha vontade, eu não sinto vontade de jogar futebol. Você vai porque vai te fazer bem. Isso, exatamente. Entendi. Isso qualquer coisa, para passear, qualquer lugar que eu for passear, por exemplo, eu vou, mas sem vontade, entendeu? Vou na expectativa de melhorar, buscar uma melhora. Entendi. E o Johnny, com relação à parte hormonal, porque muitas vezes existe alguma alteração de hormônio também, né? Você sente alguma alteração ou os médicos acabaram realizando algum exame, te passaram alguma coisa? Então, no meu caso, assim, não tem nenhum problema hormonal, não. Já fiz todo tipo de exame, normalmente eu faço uma vez por ano, assim, aquela bateria de exames, né? Então, no meu caso, não tem nenhum problema hormonal, não. Legal, nunca teve alteração. Então. Nunca teve nenhuma alteração. Porque tem casos que existe essa alteração, né? Sim, eu acredito que sim. Que aí a pessoa até precisa tomar hormônio para poder atingir, tocar um pouco a depressão também, né? Isso, é provável que, que varia muito de pessoa para pessoa, né? Então você já falou, né, Johnny, pra gente que a questão do esporte te ajuda, melhora, você sente esse benefício da atividade física, você sente até uma melhora até no seu ânimo, né, até perder menos tônus muscular, né?
E você escolheu a natação, você voltou, mas é por alguma coisa específica ou poderia ser qualquer atividade? Então, para mim, atividade física é fundamental. Quando eu me sinto um pouco mal assim, eu preciso praticar atividade física. Que a atividade física ela dá uma resposta imediata para a gente, né? Durante o tempo que você está praticando atividade física, você já se sente melhor e logo após a atividade física também, você se sente bem mais confortável. Então, para mim é muito importante a prática de atividade física. Então, no dia que você pratica, você já sente o benefício, já é imediato? Sim, é imediato. Não é nem no dia, né? Logo na sequência do exercício físico, pode ser qualquer atividade física que já me sinto bem melhor. Pô, que legal. Então, é um efeito muito bacana isso também, né? Então, é uma coisa que, se você tomasse um remédio, né? Isso, eu entendo que a atividade física é uma das coisas principais para uma ajuda contra essa doença, né? Legal. E a natação em específico? Por exemplo, a natação é um esporte que a gente sabe que é um pouco solitário, né? Você nada ali meio que sozinho e tal. Isso não te dá uma tristeza maior nem menor, não? Você se sente tão bem quanto se estivesse jogando um jogo de futebol. Eu me sinto... Na verdade, qualquer esporte tem a mesma eficácia, né? Qualquer atividade física que eu pratico... De se movimentar. Isso, o importante é fazer uma atividade física e eu acho que libera aquele hormônio serotonina, se eu não me engano, né? Uhum. Então é imediato, você já sente uma melhora boa. Você vê que legal, né, gente? A gente está falando com uma pessoa que tem os efeitos diretamente nela. Então isso é muito importante, porque muitas vezes a gente aqui como profissional da educação física, a gente não passa por essa situação. Então na hora de falar para o aluno, a gente consegue explicar isso para ele, mas é muito diferente quando tem alguém que realmente passa por isso e sente o benefício da atividade física na prática e no momento. Você vê, muitas vezes a gente fala para a pessoa, ó, pratica em 1 semana, 2 semanas, com 4 semanas você começa a sentir os efeitos do benefício do exercício. Mas você vê que ele já está contando que no dia que ele vem para a aula, assim que ele sai, é imediato essa mudança de comportamento que ele sente, né? E ô Johnny, você falou que você passou no psiquiatra, no psicólogo, e você faz uso de algum medicamento? Não utiliza? Como funciona isso? Sim, faço uso de medicamento desde que essa doença apareceu, né? Já 7 anos aí, sempre contínuo. É contínuo, antidepressivo é contínuo. E esses medicamentos te dão algum efeito colateral? Você sente alguma indisposição, alguma coisa? Não sei, qualquer coisa que dê, não? Então, no começo, existem vários tipos de antidepressivo, né? Eu experimentei vários, a maioria deles provocam efeitos colaterais, né? Como perda do sono, perda do apetite, né? Aí no meu caso eu fui trocando até encontrar um que não tivesse efeito colateral. Aí o que eu uso hoje em dia, há algum tempo já, ele não tem nenhum efeito colateral, não. E essa dosagem do medicamento, ela precisa ser reajustada ao longo do tempo ou não? Você vai tomando essa dosagem sempre? Às vezes precisa reajustar. No meu caso já foi reajustado 2 vezes, nesses 7 anos já precisou de reajustar 2 vezes. Ah, é? Isso. Uma vez reajustado, não sei se foi para cima ou para baixo, ele volta para um reajuste ou não? Reajustou, continuou? No meu caso, reajustou para cima e eu tive que manter aquilo ali, não consegui voltar não. Ah, tá. Tomara que um dia volte, mas... Tomara que não precise mais, né, Johnny? Talvez nem precise mais, né? Que bom, tomara. Mas isso que você falou é interessante, você se adaptou então ao remédio, foram vários medicamentos para chegar no que fosse bom para você. Isso, Porque existem vários, mas assim, o organismo de cada pessoa é diferente, né? Sim, Por claro. isso que existem vários antidepressivos no mercado aí, cada pessoa se adapta melhor com um, né? Então tem que ir trocando até achar um que ajuda realmente você. Entendemos, o Johnny. É legal, acho que a gente conseguir passar um pouco disso tudo para as pessoas que estão assistindo, porque muitas vezes também a pessoa sofre da doença de uma maneira meio velada, ela não conta para as pessoas, né? Muitas vezes ela nem identifica. O que eu achei interessante é que você já tinha uma boa noção do que estava acontecendo com você. E talvez o nosso ouvinte, a pessoa que esteja assistindo esse vídeo, veja você e fale, pô, cara, eu acho que eu passo por uma situação dessa que é importante também a gente procurar até mesmo ajuda, né? Isso, o fato dessa doença ser uma doença meio, sei lá, vamos dizer assim, meio escondida, né? Tem muitas pessoas que convivem com isso muito tempo, né? E acabam não entendendo a doença, ou não aceitando a doença, né? E é muito importante a pessoa aceitar que tem esse problema, né? E procurar ajuda, né? Porque sem ajuda é muito difícil a pessoa
se livrar ou ter uma vida boa. Recuperar, se recuperar. Isso, é muito difícil de se recuperar sem ajuda. E o que você fez? Que tipo de ajuda você buscou? Quais são o caminho que você percorreu aí para você conseguir ter um sucesso? Então, procurei primeiramente psiquiatra, né? E aí eles entram com antidepressivos e na sequência terapia com psicóloga, né? E atividade física. Eu acho que são essas três coisas juntas que auxilia bastante no combate a essa doença aí, que deixa a gente um pouco melhor. E quanto que essa doença ela impacta no seu dia a dia, no seu cotidiano, Johnny? Na verdade, o impacto é muito grande, né? Porque assim, quando a gente não está bem, tudo fica muito difícil, né? Até para dar um exemplo, o simples fato de agendar uma consulta médica dá a impressão que você está lidando com um monstro, entendeu? Às vezes ir ao supermercado é muito difícil. Para sair de casa para fazer qualquer coisa, tudo se torna muito difícil. Então impacta muito na vida da gente. Você diz principalmente para você sair, para você ter então essa ação, fazer alguma coisa. Isso, né? Qualquer ação que você tem que fazer é muito complicado. Você sente muito desânimo, muita insegurança, muito medo, muitos sentimentos negativos juntos, sabe? Dá vontade de ficar debaixo da coberta? Deitado o tempo todo. A vontade que a pessoa tem é essa de ficar deitado e não sair para fazer nada. Caramba, que precisa de muito esforço para sair, não, vou lá fazer aquilo. E fazer isso, exatamente. E também tem que fazer isso, né? Que se não fazer, a tendência é piorar, né? É verdade. Então eu, no meu caso, nunca me abati, não. Mesmo nos meus piores dias, nas maiores dificuldades, eu sempre fui atrás, sempre saí atrás, nunca deixei de ir trabalhar, sempre busquei ajuda, sempre corri atrás. Legal, pessoal, então foi isso. Nós conversamos hoje com o Johnny. Ele falou um pouco sobre a depressão. Você vê que não é algo fácil, é algo que precisa de ajuda, precisa de muitas pessoas ali que estão do lado notarem que essa pessoa realmente necessita de uma mudança de comportamento na vida dele. E ele listou 3 aspectos super importantes. A primeira é médicos. Você tem que procurar médicos, utilizar os medicamentos certos de acordo com o psiquiatra. Fazer a terapia com o psicólogo, que é super importante para que você consiga sair e ter um acompanhamento diário. E a última das coisas que ele relata que para ele faz muita diferença é a atividade física. Tô certo, Johnny? Correto, Charles. Sem dúvida, essas 3 coisas são, na minha opinião, as 3 mais importantes para a pessoa conseguir conviver bem com essa doença. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com outras pessoas. Muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.